Sou o Dr. Miguel Mauleon Lee, da Neuro 5 aqui em Curitiba. Vou lhes explicar hoje, vamos falar de 3 tipos de TDAH. Porque sim, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apresenta 3 tipos. E a intenção é trazer clareza para as famílias. Porque eu sei que existe muita informação, existem muitas opiniões, existem muitas histórias, mas normalmente não se fala da origem. E então, esses 3 tipos de hiperatividade têm uma única origem e a origem é neurológica. Agora, o que é o neurológico? Pareceria como se quando a gente fala neurologia ou de origem neurológico, é algo escuro, algo que não tem assim uma explicação muito clara. Mas aqui vamos clarificar porque a neurologia não é nada escuro. De fato, é uma forma muito boa de explicar como é que o corpo humano funciona. Bem, o mais importante quando se fala de hiperatividade seria uma resposta. O que fazer para resolver? O que fazer no longo prazo? O que vai acontecer com a vida da criança daqui a 10, 15, 20, 30 anos? Isso, do meu ponto de vista, é o mais importante e é o que vamos falar aqui também. Então vamos começar. A primeira apresentação da hiperatividade, provavelmente a mais comum, é aquela onde a criança não para, está o dia inteiro em movimento. Pode ir das 6 da manhã às 11 da noite, sem descanso, com uma aparente energia que não tem fim. Mas sim, o corpo precisa de energia. Por isso que esse tipo de crianças, durante o dia, demandam muitos carboidratos. Então, pedem comer biscoitos, bolachas, precisa de energia. Bem, normalmente, nesta apresentação, a criança tem uma boa coordenação motora. A criança consegue equilíbrio, consegue andar de bicicleta e ali parece contradizer assim alguns aspectos do TDAH, onde parece que todo mundo tem problemas motores, mas não é assim. Nesta apresentação, as crianças normalmente têm bom equilíbrio, conseguem fazer muitas coisas com bastante habilidade motora. Este tipo de apresentação tem uma característica e é que os pais, depois de algumas sessões aqui comigo, conseguem ver resultados já muito rápido, nas primeiras 2, 3 semanas. Já começam a dizer, está dormindo melhor, na escola não estão me chamando mais, essa semana não me chamaram da escola porque aconteceu algo, porque o dia foi difícil. Essa semana parece que está mais calmo. Então, esse é uma das características e algo que ajuda muito os pais é precisamente ver resultados já nas primeiras 3, 4 semanas. A segunda apresentação é o que eu chamo de déficit motor e coordenação. A criança continua com muita energia, não para. É um ritmo um pouco menor, é como se a voltagem nesse corpo fosse um pouco mais calma. De qualquer forma, a criança não para. Só que o que mais se percebe é uma dificuldade motora. A criança derruba as coisas, está comendo e derruba o copo, ou bate com os móveis, cai constantemente. Na escola parece não ter uma boa coordenação. Esse tipo de apresentação é um pouco mais difícil no sentido em que a gente tem que ter um pouco de paciência para ver resultados. E isso normalmente falo para os pais.
Veja, a gente vai chegar lá, mas não vai ser daqui a 2, 3 semanas que vamos ver uma melhor coordenação motora. Não vamos ver já logo uma dificuldade para dormir, uma facilidade para dormir. Isso vai acontecer, mas não vai ser já nas primeiras 3, 4 semanas. Ali se precisa de paciência. É por isso que esta apresentação é um pouco mais difícil para os pais, porque começam a se questionar, será que isto vai dar resultado? Será que vai funcionar? Por isso, desde o início, eu sou muito claro para dizer, veja, esperamos estes resultados em este período de tempo. Bom, a terceira apresentação é uma intermitência entre essas duas primeiras, entre o tipo 1 e o tipo 2. A criança passa desse estado de energia e de boa coordenação ao outro estado, onde não para, ainda que com um ritmo melhor, um ritmo menor, e com essa dificuldade motora. E muitas vezes a criança passa desse estado, do tipo 1 ao tipo 2, em um tempo de 6 meses. Não é de um dia para outro. E daí parece que então já mudou. Só que não, é uma intermitência, passa do tipo 1 ao tipo 2 em períodos de tempo. Essa apresentação é também assim, um pouco mais fácil para os pais, porque a gente vê resultados já no primeiro mês. Depois de algumas sessões, a criança começa a se acalmar e normalmente dormir um pouco melhor. Daí, por que é importante definir qual das 3 apresentações, ou qual dos 3 tipos de hiperatividade é que seu filho apresenta? Porque é dependendo disso que o plano de tratamento vai se desenvolver. É claro também que nunca existem os 3 tipos de uma forma pura. Normalmente vai ter assim um pouco de interação entre os 3 tipos. De qualquer forma, os 3 tipos são normalmente bem claros. Agora, como que eu sei o que vou fazer? Bom, ali o que acontece então é a minha consulta. Na primeira consulta, eu preciso saber detalhes de 3 fases. Esses detalhes têm a ver com fases, por exemplo, antes da gravidez, o parto, o pós-parto e os primeiros anos de vida. E que o transtorno começa a se desenvolver a partir dessa história. Então, sim, a história é importante. Não é só o momento presente o que importa. É bom entender o que está acontecendo no corpo da criança. E para entender, a gente precisa de história. Uma vez que isso é conversado, daí eu me interesso por saber 4 fases do neurodesenvolvimento. E então é agora que vamos falar de neurologia. É agora que vamos clarificar o que significa um neurológico. Bem, as quatro fases do neurodesenvolvimento, e para não assim para não fazer isto longo demais, vou te dizer que essas fases de neurodesenvolvimento acabam em um desbalanço neurológico. O que é um neurológico? Um neurológico, no final das contas, é bioquímico. Então, se a gente fala de um desbalanço neurológico do corpo, acabamos falando de um desbalanço bioquímico no corpo inteiro. Por quê? Porque o que é o neurológico? É uma série de comandos de tipo eletroquímico. Daí,
falamos então de neurotransmissores. E os neurotransmissores são impulsos eletroquímicos. Daí, quando se fala um desbalanço neurológico, devemos falar e entender que se trata de um desbalanço neuroquímico. Bem, para dar 2 exemplos desse desbalanço neuroquímico, ou seja, desse desbalanço em transmissão neurológica, vamos falar de 2 sinais que são extremamente importantes para o corpo. É o sinal que se chama proprioceptivo, que dá informação do corpo, e um sinal que se chama nociceptivo, que dá um tipo de informação diferente do corpo. Então, vou te dar um exemplo. Você almoça, come bem, fica satisfeito e tem uma sensação de bem-estar, de satisfação. Essa sensação vem do corpo. Esse é um sinal proprioceptivo. Indica a teu cérebro que o corpo recebeu o alimento necessário e agora pode descansar, agora está tudo bem. E por isso a gente sente essa sensação de bem-estar, de satisfação e de tranquilidade. Agora, o que acontece se você come demais? Agora vem um sinal que já não é tão agradável. E você acaba dizendo, eu comi demais, ou comi muito rápido. Então, esse é um sinal nociceptivo. É um sinal que vem do corpo e que indica algo que não está bem. Daí a sensação é desagradável, está um pouco em alerta e a sensação também é assim, de um pouco de alteração. A pessoa já não se sente tão bem. Então, esses são os sinais proprioceptivos e nociceptivos. No caso, no exemplo que eu falei para vocês, a gente consegue sentir esses sinais. Agora, tem sinais proprioceptivos e nociceptivos que nós não sentimos, mas que sim são percebidos pelo cérebro. E a sensação para o cérebro é a mesma. O sinal proprioceptivo acalma e o sinal nociceptivo altera. O que acontece com as crianças das quais falamos que sofrem de hiperatividade? O que acontece é que esse sinal nociceptivo está em desproporção a um sinal que é agradável. Daí o que temos é o quê? Um cérebro que está recebendo constantemente sinais que alteram, que colocam o corpo em alerta e a sensação não é agradável. Agora, um segredo. Como é que o corpo produz esse sinal que chamamos proprioceptivo, que é bom e que acalma? O segredo é esse sinal proprioceptivo é produzido nas nossas articulações. O que é a hiperatividade? É um movimento constante. Então, é o movimento constante das articulações. A hiperatividade é um esforço do corpo para compensar esses 2 tipos de sinais. O movimento constante acaba produzindo um sinal que acalma. Só que não é suficiente. Por isso que a criança está o dia inteiro em movimento. Por que não é suficiente? Porque apenas um 40% do total do sinal proprioceptivo é produzido nas articulações. A maioria deste sinal que acalma é produzido na coluna vertebral. E um 30% do total é produzido por apenas 2 vértebras. É por isso que o meu análise se centra muito, inicialmente, em apenas 2 vértebras. E é ali onde se começa a fazer os ajustes. Em vídeos mais para frente, vamos falar o que é um ajuste vertebral, como se faz
quanto tempo leva e os detalhes de um ajuste. Por hoje, vou lhes dizer assim, que o ajuste vertebral é algo super tranquilo. Eu utilizo técnicas pediátricas especiais, porque eu sei que a criança não vai permitir muito feito no seu corpo. Então são técnicas especiais, são super tranquilas, as crianças acabam gostando, porque como com o ajuste, esse sinal que acalma o cérebro é produzido, daí o ajuste acaba sendo algo bem agradável. Bom, para que tudo isto? Assim, para que toda esta explicação neurológica? Bom, primeiro para entender. Uma vez que se entende, é possível elaborar um plano com fases bem definidas, com resultados esperados e com uma colaboração de parte dos pais, onde observam como é que a criança está melhorando. Isso é possível a partir de um bom análise. Sem esse análise inicial, é bem mais difícil entender, é bem mais difícil elaborar um plano claro e em sequência. Daí assim, o seguinte passo. Todas estas sessões, todos esses ajustes têm uma única intenção, e é melhorar a vida da criança. Dar uma previsão melhor do futuro, dar uma previsão melhor do presente, que a criança consiga desfrutar da sua infância, que consiga desfrutar da vida familiar, que consiga ter um relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com seus avós, que consiga ter um desenvolvimento acadêmico e social adequado. E isso quer dizer uma vida mais plena, com vitalidade, com alegria, com saúde. Eu espero que esta mensagem tenha sido clara e boa para vocês, e que saibam que aqui na Neuro 5 vocês têm um recurso. O recurso é, primeiro, entender o que está acontecendo no corpo do seu filho, da sua filha. Depois, ter um plano de tratamento bem estruturado, bem claro, com fases e com resultados esperados. E depois ter precisamente essa vida familiar, que seja com mais alegria, com mais vitalidade e com mais plenitude, seria a palavra. Vamos continuar com alguns outros vídeos na sequência para explicar algumas fases do tratamento. Por enquanto, nos despedimos.